Esses dias eu me peguei pensando muito sobre produtividade, um tema que hoje em dia tá muito em alta, todo mundo fala muito sobre produtividade, fala sobre ter hábitos mais produtivos e tudo, e eu sinto que pelo menos, eu parei poucas vezes pra refletir o que realmente significa ser produtivo. E aí, depois de pensar, depois de refletir, eu também pensei que eu acho que a maioria das pessoas entende errado um pouco o conceito da produtividade. Não o conceito da produtividade em si, mas assim, colocam errado na vida, sabe? Aplicam errado a própria rotina, o que é ser produtivo. Ou dão mais importância do que deveria, dão mais valor do que deveria às ideias da produtividade. Pela definição exata, produtividade é a sua eficiência em produzir alguma coisa. Produtividade, você produz. Mas a gente vive produzindo, a sua profissão, a sua ocupação, a sua vida depende de você produzir e você produzir com eficiência. Para a maioria das pessoas isso não é verdade. Beleza, tem algumas profissões que sim, você precisa produzir efetivamente alguma coisa, mas para a maioria das pessoas isso não é verdade. E mesmo se fosse, mesmo se você precisa produzir, a gente é muito mais do que o nosso trabalho, a gente é muito mais que a nossa ocupação. Eu sinto que as pessoas dão um valor desproporcional ao trabalho, dão um valor maior do que deveria às questões da produtividade, sobre ser produtivo, ser efetivo na produção. Poxa vida, a gente é ser humano, a gente é gente, não é uma máquina que precisa produzir o máximo possível. Nosso valor, ele tá agregado a coisas mais subjetivas do que simplesmente só o quanto você produz, pra que você serve, o quanto você consegue fazer e o quanto você consegue colocar à mesa. Existe muito mais além disso. E aí é isso mais ou menos que eu tava pensando, refletindo, raciocinando. Ó, tem brechó aqui. R$2, hein? E aí, beleza, levando em conta toda essa subjetividade, a gente ainda assim, como mundo, eu acho, se mede muito pelo quanto a gente produz. Primeiro ponto que eu cheguei dessa reflexão: não dá pra se mensurar, não dá pra se medir como ser humano. E a gente deveria parar de tentar se medir, se mensurar como pessoa, cara. Não dá. Eu sou melhor que o fulano, eu sou melhor que o Beltrano, eu sou pior que o ciclano. Isso não existe, a gente não tem um ranking de pessoas. A questão é, a gente tenta se colocar num ranking baseado na produtividade, baseado no tanto que a gente faz. Isso é cultural, tá? Tá tudo bem se você se preocupa com isso, porque isso é cultura, não tem problema mesmo, assim, nossa, que problemão. Mas eu acho que a longo prazo isso não faz bem, eu não acho que a gente deveria estar dando tanta importância assim em se mensurar, pô. Aí você vai lá, o cara vai lá, acorda cedo, faz tudo que ele precisa fazer, trabalha, estuda, faz seu exercício físico, sua atividade física, uma dieta minimamente balanceada. Você vai abrir seu TikTok e você vai ver um vídeo e vai ter um cara que tá fazendo tudo isso que você faz e tá correndo uma maratona no fim de semana. E aí, ele é melhor que você? Vamos colocar num ranking então, né? O cara que correu a maratona, ele tá na sua frente, né? Ele tá fazendo mais, sendo mais produtivo, sendo mais efetivo. Poxa vida, não. São pessoas diferentes, realidades diferentes. Ainda assim, a gente tenta se colocar à frente ou abaixo das pessoas. Criar esse ranking imaginário que não faz o menor sentido. Tudo isso para no final essas ideias de produtividade, elas tomarem o nosso lugar de viver. Elas estarem ocupando um espaço que deveria estar sendo ocupado simplesmente pela vida, por existir. O ser humano, ele tem o direito de só existir, de meramente existir, sem necessariamente estar produzindo, sem necessariamente estar trabalhando e neste trabalho tá fazendo algo extraordinário. Poxa, gente, é importante trabalhar, tá? Ninguém sobrevive na nossa sociedade sem um trabalho, uma ocupação. Mas, poxa, colocar isso acima de meramente existir ou dar a mesma importância que você dá para a existência sua, para o trabalho, justificar a sua existência por conta do trabalho, isso vai te adoecer. As pessoas têm que ter o direito de meramente existir. Não podemos tirar esse lugar da pessoa. Você pode só existir e tá tudo bem. Você não é máquina. Quantas vezes vocês já não ouviram o seguinte papo? O trabalho edifica o homem. Esse aí ele é forte, tá bom pra trabalhar, né?
Essas frases, elas são inofensivas, eu, né, não tô também problematizando, mas eu acho que é um sintoma, digamos assim, de como que o nosso mundo, a nossa sociedade enxerga o trabalho. Se a gente não trabalhar, a gente não é nada. O nosso trabalho é aquilo que a gente é. Você é o que você trabalha, a sua existência é justificada pelo trabalho no nosso mundo hoje. Então assim, a sua força, ela tem que ser voltada para o trabalho. Fez 18 anos, opa, tá bom pra quê? Pra trabalhar. De novo, é lógico que a gente tem que trabalhar mesmo. A sociedade faz isso com a gente e não tem problema nenhum a gente considerar valor nisso. Mas é perigoso quando a gente pensa, se a gente tem essa ideia de que se a gente não trabalhar a gente não é nada, a gente começa a agregar valor às pessoas somente pelo trabalho, através do trabalho. Isso não existe, isso não é saudável, assim, a gente olhar para as pessoas e tentar colocar o valor que elas merecem ter, ou que a gente acha que elas merecem, naquilo que elas fazem. Poxa, beleza, você é dentista hoje. O dia que você deixar de ser dentista, amanhã você não vai mais ser dentista. E aí, que você deixou de ser você? Não, poxa, tem uma pessoa aí, tem uma pessoa por trás desse dentista. Não é uma máquina operando ali o dente das pessoas. Na última Páscoa, eu fiz ovos de Páscoa pra todo mundo. Pra todo mundo, assim, fiz uns 10 ovos, acho que foi 11 ovos, e eu saí distribuindo, assim, pras pessoas que mais próximas, assim. Deu pra minha mãe, pra minha irmã, pra minha namorada, pra família da minha namorada, saí entregando alguns, e eu gostei de fazer. Eu gosto, já é o segundo ano que eu faço ovos, fica uma delícia, inclusive, tá? Vou fazer essa propaganda aí. E aí eu não ouvi uma, não ouvi duas, não ouvi 3 vezes. Eu ouvi pelo menos umas 4 ou 5 vezes. Caramba, ficou bonito. Caramba, ficou bom. Você tinha que fazer pra vender. De novo, um comentário inofensivo, não tem problema nenhum. Não vou problematizar esse tipo de comportamento, é normal. Mas olha aí, o que a gente tá fazendo? Tá agregando o valor àquilo que a pessoa faz. Beleza, ficou gostoso, ficou bom, mas você podia fazer pra vender. Porque se você lucra em cima disso, aí sim eu vou te dar mais valor. Aí sim, pô, a mente empreendedora do cara, ele tá lá, ele faz um ovo de Páscoa gostoso, beleza, faz pra vender. Venda o seu produto, lucre, gere renda. Não, peraí, eu só quis fazer ovo de Páscoa porque eu acho legal, porque eu gosto de cozinhar. Ontem mesmo eu fiz um macarrão super gostoso pra minha namorada, pra minha irmã aqui, que a gente tava aqui em casa, ficou uma delícia. Isso não significa o quê? Que eu tenho que abrir um restaurante? Poxa vida, não, eu gosto de cozinhar, é um hobby. Beleza? Posso? Parece que a gente perde o direito de fazer alguma coisa só por fazer, sabe? Só por... Não, eu quero simplesmente fazer os ovos de Páscoa. Eu quero simplesmente praticar um esporte. Mesmo que, pô, eu não tenha grandes resultados e não, ele participa de várias competições e tudo. Não. Na verdade, a maioria dos esportes que eu pratico, pelo menos, eu gasto mais do que qualquer outra coisa. Eu não ganho nada em troca. Ganho a minha satisfação, ganho o desafio que eu superei e ganho, poxa, amizades, sei lá, várias coisas que eu poderia citar aqui que agregam, né, também a pessoa, que não é o dinheiro, que não é o lucro e que não tá relacionado necessariamente com o trabalho. Mesma coisa isso aqui, eu sempre dou o exemplo dos vídeos que eu faço. Tem pouca pessoa que assiste, tem pouca pessoa que vai lá e dá uma curtida, tem pouca pessoa que comenta, beleza, não tô fazendo pelo número, poxa, já vieram me perguntar várias vezes, mas quantas visualizações pega? Cara, todo respeito, que se lasque, não quero saber quantas visualizações que pega. Tô fazendo porque eu gosto, tô fazendo porque eu gosto de produzir, porque eu gosto de fazer aqui o vídeo, editar depois, ver o produto nascer. Isso não é meu trabalho, eu trabalho também, eu tenho um trabalho de verdade. Mas eu pego, eu gravo, claro que quando comentam eu fico muito feliz, inclusive deixa aí o seu feedback. Mas assim, não é por isso, sabe? Não é pelo número, não é pelo dinheiro, que isso? Não existe isso, gente. Você começar a fazer uma coisa já pensando no lucro, cara, faça por fazer. É clichê e também talvez seja uma fala um pouco problemática, esse negócio de, sabe, trabalhe com o que você ama e você nunca trabalha na vida. Não é verdade também. A maioria sabe que eu tô cursando psicologia, quero me tornar um psicólogo, quero seguir carreira, e assim, vai ser um trabalho. Ah, mas você não ama a psicologia? Não, eu amo a psicologia. Eu gosto muito de trabalhar nos estágios que eu já trabalho, de fazer as coisas que eu já faço, eu realmente amo. Mas não é, sabe, é trabalho do mesmo jeito. Eu tenho que encarar como trabalho, porque a sociedade coloca que a gente precisa trabalhar, e tá certo. Mas eu vou ser um psicólogo, eu vou me resumir a um psicólogo assim que eu me formar? Não, desculpa. Eu vou ser muito mais. Eu sou o Pedro.
Eu tenho uma pessoa aqui dentro. Aí, em você, tem uma pessoa que não é só um dentista, não é só um advogado, não é só um contador. Tem uma pessoa aí atrás, porque um dia você vai deixar de ser isso. O meu diploma vai estar pra sempre na parede, depois que eu conseguir ele. Beleza, eu vou ter pra sempre esse título de psicólogo. Mas depois que eu parar de atuar, ou se de repente eu mudar de carreira, gente, quem sabe? A gente pode afirmar que isso não vai acontecer? Não pode. E aí, assim, eu vou deixar de ser eu? Esse questionamento ele é meio raso, pelo menos eu tô trazendo ele de uma maneira meio rasa, mas eu acho que é interessante a gente pensar. Quando eu deixar de ser a minha profissão? Ou quando eu deixar de ser, por exemplo, um atleta? Eu gosto de pensar que eu sou um atleta amador. Aí eu vou lá e daqui a uns 10 anos eu não vou mais conseguir praticar meu esporte. Lesão, vou estar meio velho, vou estar ocupado. E aí, eu deixo de ser parte de mim? Não. Apesar de eu gostar muito, amar muito os esportes que eu pratico, amar muito a psicologia, eu sou muito, muito mais do que esses títulos, entendeu? Principalmente relacionado ao trabalho, gente. Poxa, hoje eu trabalho num setor administrativo, num trabalho de escritório comum. Isso me resume como pessoa de forma alguma. Eu sou um estudante de psicologia, eu sou um atleta amador, eu gosto de gravar vídeos, eu sou uma pessoa que gosta de cachorro, eu gosto de gato, eu gosto de animal, eu gosto de estar com a minha família, eu amo estar com meus amigos. Quantos detalhes, quantas nuances, quantas coisas a gente consegue agregar e trazer, colocar numa pessoa de característica que não é relacionada ao trabalho. E ainda assim a gente prefere muitas vezes colocar valor somente enquanto a pessoa trabalha, somente enquanto a pessoa produz algo para a sociedade. Será que eu posso só existir? Eu tenho esse direito ainda? As pessoas têm esse direito de somente existir, somente ser pessoa. A gente ainda pode, ainda tá podendo, tá legal? Ou será que a vida inteira eu vou ter que procurar a maneira mais efetiva, a maneira mais produtiva de realizar o meu trabalho? E é isso que vai me resumir a qualidade da minha pessoa. Tomar os caminhos mais curtos, enfrentar os desafios mais intensos. Poxa, peraí. E se eu quiser só existir? E se eu quiser gastar meu tempo vivendo e não correndo atrás de algo? Aproveitar essa jornada de correr atrás de algo ali nos pequenos detalhes. Poxa, pode ainda? Eu vi bastante esse meme falando de academia, né? Enquanto tá todo mundo lá na academia enfrentando demônios e seus demônios internos, eu tô lá erguendo peso, ouvindo minha música e me divertindo. E é verdade, sabe? Eu treino, eu gosto de treinar e pra outras partes da vida também. E as pessoas hoje em dia, elas têm muito isso, elas não fazem mais algo se não for visando ganhar algo em troca, sabe? A pessoa, ela não vê um objetivo claro ali que ela precisa alcançar em fazer determinada atividade, ela não faz, nem começa. Mas aí que tá, nem tudo que você precisa começar a fazer precisa ser visando um lucro, visando algo em troca, poxa. Vai lá e faz, sabe? Começa um novo esporte, pratica um esporte novo que você nunca praticou, um hobby que você nunca fez. Não tem problema nenhum. Ah, mas vai ficar ruim. Que se dane. E a sua diversão, o seu bem-estar, a sua satisfação por simplesmente fazer alguma coisa, tudo que você tem que fazer, você tem que ganhar algo em troca mesmo? Isso é meio triste. Se dê o direito ao erro. Seja mais gentil com si mesmo na hora de começar alguma coisa. Erre quantas vezes você quiser numa atividade nova, num trabalho novo, algo que você tá querendo desenvolver, desde que isso, sabe, seja pra sua evolução como pessoa, não tem problema errar. E aí que tá, mesmo se não for pra sua evolução como pessoa, tá tudo bem também. Erre mesmo assim, não tem problema. Você tá lá, você tá tentando e você tá fazendo. Isso já é mais que 90% das pessoas. Você foi lá, deu a cara e fez, ou tentou fazer, maravilhoso, lindo. Essas semanas atrás eu pintei esse quadro aqui, fiz um date pra pintar quadros. Eu nunca tinha pintado antes, e assim, tem alguma técnica aqui? Um detalhe assim maravilhoso, algo de lindo, de perfeito, nossa, como ficou legal. Ficou muito legal pra mim, eu gostei bastante, mas assim, eu vou expor isso? Eu expus no meu Instagram, eu postei uma fotinha no meu Instagram, mas esse é o máximo que eu vou fazer. Igual eu falei, tem que ter o direito também de ser performático, não tem problema, tá? Tá tudo bem também, um pouquinho. Eu peguei e eu fiz porque eu quis, eu tava com vontade de pintar alguma coisa, produzir alguma coisa, colocar alguma coisa na tela, eu fui lá e eu fiz. Sem, assim, sabe, pensar no como que vai ficar, qual técnica de pintura que eu vou usar. Poxa vida, não existe isso, gente. Faça as coisas por fazer. Aí próximo quadro eu vou lá, eu vou usar o que eu aprendi nesse aqui pra fazer, de repente, algo melhor, mas assim, o importante pra mim foi que eu me expressei, sabe? Consegui expressar alguma coisa, seja lá qual for nesse quadro. Apesar de falar bastante, eu tenho sofrido um pouco com essas questões, assim, de
fazer mais coisas sem propósito, sabe? Sem enxergar nada em troca, tanto que eu demorei muito pra gravar um próximo vídeo, né? Eu fiz um vídeo anterior a esse aqui no YouTube do Jackson Pollock, que era um vídeo que eu tava super ansioso pra gravar, que achei que ia ficar maravilhoso, nem ficou tão bom quanto eu gostei. E aí demorou umas boas semanas, também semanas conturbadas aí da minha vida, pra eu poder voltar aqui e gravar novamente um vídeo falando coisas. Mas é bacana compartilhar ideias, é bacana a gente colocar essas ideias em algum lugar de verdade, sabe? É bacana colocar nossas ideias num quadro, é bacana colocar nossas ideias numa música. Meu amigo, vai e faça. Uma pessoa pode gostar de repente. Essa uma pessoa pode ser você. E aí você gostou, você deu valor, você agregou valor àquilo que você fez. Não foi o lucro, não foi o quanto que você obteve de resultado disso. Não. Você está agregando valor às coisas que você faz com base na sua satisfação pessoal, com base no seu divertimento, com base no que você amou fazer. Eu acho que se você quer se sentir doente, se você quer se sentir mal de verdade, sabe? O caminho mais rápido e fácil é você justificar a sua existência somente pela sua ocupação, trabalho, pelo que você faz. Sabe o dentista que hoje ele é dentista e amanhã ele pode não ser mais dentista? E aí o que ele vai ser? Quem vai ser ele? Esse tipo de pensamento, essa ideia de que a gente é o que a gente faz hoje, só adoece. Esses dias uma professora deu um exemplo na sala de aula da clínica dela, né, de pacientes que estão recém-aposentados e vão lá estão se sentindo mal, tão depressivos, estão com mal-estar, e muitos relatam a mesma coisa. Eu fazia tanto, eu era tão trabalhador, eu fazia tudo o que precisava fazer e agora eu tô aposentado, o que eu faço agora? E se eu fazia tanto e agora... É o tipo de pensamento que é sintoma dessa sociedade que pensa dessa maneira, que justifica a existência da pessoa pelo trabalho. Um dia a gente não vai trabalhar mais, um dia as pessoas vão parar de trabalhar, vão ficar velhas e o que vai ser dessas pessoas? A maior preocupação das pessoas continua sendo o trabalho porque isso justifica a sobrevivência. E infelizmente a sociedade é desse jeito, eu entendo. Não adianta eu entrar no mérito, eu falo isso porque a minha realidade é diferente. Eu nasci com a oportunidade de refletir sobre isso. Nasci com a oportunidade de pensar no trabalho como algo além da minha sobrevivência, como algo que eu coloco ali um valor e ao mesmo tempo eu coloco em mim mesmo valores que não são do trabalho. Eu sou sim muito privilegiado por poder refletir dessa maneira e eu sei também que muitos que vão estar assistindo também são. Então, por que não usar esses privilégios ao nosso favor? Por que não usar os privilégios que você tem ao seu favor? Por menores que sejam, sabe, os nossos privilégios, você teve a oportunidade de estudar até o terceiro colegial? Você teve um pai, você teve mãe, você teve alguém que tomou conta de você durante sua infância? Isso é privilégio demais, cada pequena coisa. Independente de quem você é, de quais são os seus privilégios, somente você existir como pessoa já te faz mais humano do que qualquer máquina. Quem tem que justificar a existência e a criação pelo trabalho, pelo que produz, são eles, são as máquinas. Só o fato da gente estar nesse planeta aqui, gente, já é tão mágico, sabe? Nós somos muito mais do que as nossas ocupações, nós somos muito mais do que o nosso trabalho. E nós somos muito mais do que a gente consegue medir, do que a gente consegue mensurar. Muito mais que a nossa produtividade. Poxa vida, nós somos pessoas, somos seres humanos conscientes que refletem, que vivem, que entendem o tempo e que estão existindo e coexistindo aqui nesse mundo. Vamos tirar mais proveito disso, vamos tirar mais proveito dessa nossa existência e não nos medir, não nos colocar somente como seres que trabalham. É isso, cachorrada tá latindo, mas se você gostou, obrigado, tá? Deixa um comentário, eu sempre gosto dos feedbacks aí de todo mundo. Até mais, um abraço aí.